Alô, meu amigo. Espero que você esteja muito bem e que Deus esteja contigo na tua vida em tudo aquilo que você fizer. É muito comum na família, em cada família, sempre tem um filho ou uma filha que é mais apegado ao pai, à mãe. O pai ama de igual maneira todos os filhos, mas tem sempre aquele filho que é mais chegado, que é mais carinhoso e que às vezes o pai, apesar de amar todos igual, ele dá mais atenção àquele filho, né? Um filho que é mais carinhoso. Eu me lembro quando minha mãe já está com o Senhor, mas eu me lembro que quando ela chegava em casa eu sempre dava um abraço nela, eu chamava ela, falava, mãe querida, chegaste, fazia carinho no cabelo dela, e eu tinha uma ligação muito grande com a minha mãe. Eu era um filho, dei muito trabalho, claro, todo filho dá trabalho, mas eu sempre tive assim, muito carinho pela minha mãe. Não que os meus irmãos outros não tivessem, claro que tem, mas eu acho que eu era muito mais apegado a ela. E sempre tem um filho que é assim, mais dedicado, você que é pai, que é mãe, sabe que você ama todos os seus filhos igual, mas sempre tem aquele filho que é mais chegado, que você tem mais uma aproximação, apesar de não amar menos os outros, não é? E aquele filho tem mais confiança de chegar para você, pai, você mãe, contar determinadas coisas, ele é mais íntimo, ele é mais aberto, ele é mais próximo de você, não é verdade? E diante de Deus, como é que ficaria isso? Quem é o preferido, o filho preferido de Deus? Deus tem um filho preferido? Deus tem aquele com quem ele se importa mais? Deus tem aquele com quem ele se importa menos? Deus, na eternidade, ele planejou fazer uma família. Antes de criar qualquer coisa, os anjos, os céus, a terra, as estrelas, as constelações, as galáxias, Deus lá na eternidade, ele planejou uma família. Ele lembrou de você, ele viu o teu rosto, ele viu o teu sorriso, ele sabia o teu nome, ele te amou antes de você ser projetado, ele já te conhecia, ele queria que você fizesse parte da família dele através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele sabia que ia criar o homem ia ter uma queda no jardim do Éden, ia pecar e ele ia providenciar um resgate, um religamento para o homem com Deus, e esse religamento chama-se Jesus Cristo, não há nenhum outro que possa nos religar a Deus. Então ele já te conhecia. E a partir do momento que você entregou a sua vida na vida de Jesus Cristo, você passou a ser parte da família de Deus. Você deixou de ser apenas uma criatura e passou a ser um filho de Deus. Tá? Porque a palavra de Deus diz, veio para os que eram seus. Jesus Cristo veio para os que eram seus, os judeus. E os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você aceitou Jesus na tua vida, confessa a Ele diante do mundo que Ele é seu único e suficiente Salvador e coloca a tua fé somente nele e em mais ninguém, confia que o sacrifício que Ele fez no Calvário foi suficiente e completo, você a partir daquele momento se tornou um filho de Deus. Porque Ele diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então nós somos parte de uma grande família. Lá no céu todos nós nos conheceremos, nos amaremos como nunca amamos ninguém antes. Estaremos assim totalmente amando a Deus como nunca amamos ninguém. Deus será assim o objetivo máximo da nossa existência. Estaremos completamente envolvidos, embevecidos pelo amor do Senhor, não é? Mas quando Deus olha aqui para a terra, Ele tem um preferido? Será que existe aquele irmão que trabalha mais, que evangeliza mais, ele é mais amado do que aquele que fica mais em casa, apenas horas, apenas busca Deus, que não tem tanto destaque, que não está nas mídias, que não é conhecido? Será que ele é menos amado? Será que Deus tem preferência por alguém? Deus tem preferência por todos os que se mantêm obedientes. Todo aquele que é fiel, todo aquele que busca o Senhor, que se entrega a Ele, todo aquele que luta contra o pecado, mesmo sabendo que é pecador, sabendo que um dia vai cair e vai pecar, porque pecar é da natureza humana. Mas quando o homem peca, o homem de Deus peca, ele sente-se mal com aquele pecado, ele não está conformado com aquilo. Então ele vai diante de Deus e fala, Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. Ele se levanta e ele prossegue na caminhada, ele não desiste, ele não para, sabe? Diferente daquele que não tem compromisso com Deus, que peca naturalmente,
E não se importa, como eu sempre digo, ele planeja hoje o pecado que vai fazer amanhã. Então Deus não tem preferido. O preferido de Deus é aquele que está na obediência de Deus. Em Ezequiel, sempre aconselho você a ler a Bíblia. A Bíblia é um livro muito importante, alimenta a tua alma. Em Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 23 a 24, se você puder ler na tua casa, leia com atenção o que o Senhor fala. Ele diz o seguinte, olha: desejarei eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Deus pergunta, eu desejaria a morte do pecador? Diz o Senhor Jeová, não, não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Não é isso que Deus quer? Que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? E ele continua, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidades, cometendo pecado e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, que faz os pecadores, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então você tem a preferência de Deus enquanto você se mantém fiel. Jesus falou, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Às vezes tem pessoas que passam a vida toda trabalhando pelo Senhor, fazendo a obra do Senhor, se dedicando, se entregando de todas as maneiras, mas no momento da vida ele é seduzido pelo canto da sereia, pelo canto da serpente, ele fica hipnotizado pelas delícias que o diabo oferece no mundo, porque o mundo tem em si muita coisa interessante para oferecer, e ele cai naquele pecado, e nem sempre ele tem tempo de se arrepender, às vezes ele morre naquele pecado, aí vai estar escrito que está aqui em Ezequiel, e de todas as suas justiças que tiver praticado, não me lembrarei. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quer ser um preferido de Deus? Ser fiel até a morte. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas e também diz que todas as almas são minhas, a alma do Pai como a alma do Filho, e a alma que pecar, essa morrerá. Isso não quer dizer que se você cometer um pecado, 2 pecados, 3 pecados, você está perdido. Não, não. Você vai pecar e Deus sabe disso, Deus conhece a nossa natureza falha, Ele sabe que normalmente nós vamos pecar. Ele quer dizer aquela pessoa que desiste, que volta atrás, que abandona, aquele que a Bíblia fala que Deus não tem prazer naquele que lançou a mão no arado, botou a mão no arado e depois voltou atrás. Ele não tem prazer nessa pessoa. A pessoa que desistiu, foi encantada pelo mundo. Então ele pode ter evangelizado, ele pode ter dado dízimos, ele pode ter feito caridade, ele pode ter feito tudo, mas se minutos antes da vida ele desistiu de tudo aquilo e não se arrependeu e morreu no seu pecado, de tudo aquilo que ele praticou de bom, não haverá memória diante de Deus, porque o compromisso do Senhor são para com os fiéis. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando você pecar, você que é um servo do Senhor e você vai pecar 1, 2, 3 vezes, não se sinta diminuído, não se sinta menosprezado, não se sinta um indigno de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém é digno de Deus. Você não é digno de Deus, eu não sou digno de Deus, ninguém é digno de Deus. Lá na eternidade, Deus já conhecia todas as suas falhas, sabia quantas vezes você ia pecar, sabia quantas vezes você ia decepcioná-lo, mas ainda assim ele resolveu te amar. Você é um escolhido, você é aquele que faz parte do povo santo, da nação santa, do povo eleito, do povo escolhido. Deus decidiu te amar. A palavra de Deus diz que ele nos amou primeiro e não nós a ele. Foi ele que na eternidade olhou para você e disse, aquele é especial no meu coração, porque ele conhecia que você ia ter um coração unido ao coração dele. Você é especial. Quando você pecar, vá para o joelho. Não importa se você pecou 1, 2, 3 vezes, não importa se você está lutando contra uma fraqueza que você não consegue vencer, não importa. Você só vai estar derrotado o dia que você falar, tudo bem, Deus, não
posso mais, não consigo mais, desisto, vou para o mundo viver a minha vida e o Senhor segue a sua vida por aí. Aí nesse dia, meu amigo, você está perdido. Mas toda vez que você pecar, que você cair, vá para o joelho e peça: Senhor, me dá força, me dá capacitação, toca no meu espírito, me levanta. E se você tiver uma luta muito difícil, procura um irmão de confiança, conta para ele o teu problema e entre os dois em guerra, em oração diante de Deus, e Deus vai te dar a vitória. Tão somente não se conforme com o pecado. Não planeje hoje o pecado de amanhã. Não faça do pecado uma rotina, uma coisa planejada. Se você cair, levante-se imediatamente, vá diante do Senhor e peça perdão. Mas peça perdão com o coração. Chore diante do Senhor. Senhor, não é isso que eu quero. Lembre-se daquilo que o apóstolo Paulo falou. O bem que eu quero, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, ele está sempre diante de mim. E o apóstolo Paulo era um grande homem de Deus, ele também tinha as fraquezas deles, nem tudo, muita coisa que ele fazia, ele não queria fazer, ele desagradava a Deus, tanto que Deus colocou um espinho na carne dele, que a gente não sabia o que era, porque ele teve visões grandiosas. E para ele não se envaidecer, Deus colocou um espinho na carne dele. E ele disse uma vez: miserável homem que sou, quem me livrará do poder dessa morte? Porque o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então, se Paulo, que tinha essa intimidade toda com Deus, tinha suas fraquezas, quem somos nós para não sermos? A diferença é que Paulo nunca desistiu. Ele estava sempre ali buscando ao Senhor, consagrando a sua vida, se entregando nas mãos do Senhor. Entregue-se nas mãos do Senhor. Quando cair, levante-se e não se acostume com o pecado. Não faça do pecado uma prática, que o pecado seja um incidente. Se for uma fraqueza, lute contra essa fraqueza. Se não conseguir lutar sozinho, chega um irmão de confiança e peça: irmão, me ajude nessa questão, porque eu não estou conseguindo. Aí sim, você vai ser um preferido de Deus, porque Deus não te escolheu porque você é santo, porque você é bom. Deus não te escolheu porque você é justo. Você é justificado por Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz do Calvário. No céu não tem ninguém lá no céu que está lá porque mereceu, que entrou porque era bonzinho, porque... Não, ninguém. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não tem uma alma no céu que diga: eu estou aqui porque eu fiz isso e Deus tinha obrigação de me salvar. Não existe. O nosso mérito seria o inferno, mas Jesus Cristo veio para nos livrar dessa perdição eterna. Então você é amado desde a eternidade. Se você quer ser um preferido de Deus, mantenha-se fiel, ser fiel até a morte, porque a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas, para Ele todos são iguais, tanto para abençoar, para amar, para derramar o seu poder, a sua vitória, para levantar, para fazer justiça, como também para punir aqueles que são rebeldes. Deus não faz acepção de pessoas, não é porque o cara é um grande pastor, que ele pode fazer o que ele quiser, que Deus vai: esse aí eu perdoo porque ele trabalha muito para mim. Não. A alma que pecar, essa morrerá. E não é porque aquele cara é humildezinho lá no banco da igreja atrás, que ninguém conhece: não, ele pode pecar porque ele é muito humildezinho. Não. Todos somos iguais diante de Deus e todos nós responderemos pelas nossas atitudes. A única diferença entre você e aquele que não é de Cristo é que quando você peca, o teu coração fica triste. Você vai para o joelho e pede perdão. É isso que Deus quer de você. Compromisso com Ele e não compromisso com o pecado. Quer ser alguém preferido de Deus, mantenha-se fiel. Ser fiel até a morte. E ser fiel, repito, não quer dizer que você nunca vai falhar. Você vai falhar. Pedro falhou, negou Jesus. Paulo tinha suas fraquezas. Todos os homens do passado. Moisés falhou. Todo mundo falhou. Todos nós vamos falhar. A diferença é que a gente não vai ficar caído quando cair. A gente vai se levantar e dizer: Senhor, estou aqui. Não sou merecedor, não sou digno, mas me perdoa, estou aqui. Seja um preferido de Deus. Aquele grupo que faz parte dos preferidos de Deus. Os fiéis, os eleitos, os chamados. Não esteja vencido pelo pecado, ainda que você caia. Se levante, confesse a tua falta e siga de volta o teu caminho. Aí sim você está entre aqueles que foram eleitos, escolhidos de Deus, tá? Porque Deus não faz acepção de pessoas, nem para abençoar e nem para punir. E se tu fizer tudo o que é certinho e no final se desviar, Ezequiel 18, das tuas obras praticadas de justiça não me lembrarei mais. Pensa nisso. Ser fiel todo momento, porque Deus é bom e justo a todo momento.
Tá bom? Fica na paz, meu nome é Jorge Gomes, esse é o canal jgomes.gomes, espero que essa mensagem tenha sido útil para você de alguma forma. Inscreva-se nesse canal, dê um like para que o YouTube divulgue essa mensagem para outras pessoas, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome precioso do Senhor Jesus. Amém.